Quando a Clara abriu a porta do apartamento da Júlia, percebeu que não estava só trocando de casa. Estava trocando de nome, de história e de dívidas. São Paulo fervia lá fora. Buzinas, chuva, o metrô arrastando promessas. Dentro, a proposta tinha vindo simples demais. 1 semana no seu lugar, 1 semana no meu. Você precisa sumir de uns olhos. Eu preciso respirar sem os meus. Amigas desde o colégio, iguais no rosto, diferentes nas escolhas. Clara, invisível no escritório. Júlia, luz de stories, sorriso caro, contas estouradas. Trocar de vida parecia só um jogo, até o interfone tocar. Clara! A voz do porteiro hesitou. Tem um envelope para Júlia. Assinatura urgente. Clara engoliu seco. Pegou o envelope e não abriu. No celular, a Júlia mandou um áudio. Relaxa. Se alguém insistir, diz que eu voltei amanhã. E não atende número desconhecido. A tela piscou com um nome que ela nunca tinha visto. Desconhecido insistiu. Ela atendeu. Você não devia ter aceitado, Júlia, disse o homem. A troca tem preço, e eu quero o meu. O coração da Clara errou o compasso. Do lado de fora, a sirene cortou a avenida como faca. Dentro, uma gota caiu da torneira. Compassada, ameaçando virar relógio. Clara pensou em desligar. Pensou em correr. Pensou no favor que devia. A Júlia tinha comprado o remédio da mãe dela quando ninguém mais podia. 1 semana. Só 1 semana. Que preço? Ela forçou a voz. O que te emprestei? A voz sorriu sem humor. E o que você me tirou? Clara procurou respostas nos quadros minimalistas, nos perfumes alinhados, nos saltos parados na porta. Achou só espelhos. E espelhos nunca salvam. Na bancada, uma chave com um pingente dourado. Um olho que pisca quando vira a luz. No verso, um número. 706. O áudio novo da Júlia chegou como sirene interna. Se te perguntarem do 706, diz que não lembra. E não vai lá, promete. Clara não prometeu, porque promessas só protegem quem sabe o perigo. E ela não sabia. Sabia da chuva, sabia do barulho do elevador subindo. Sabia da vizinha do 708 que abriu a porta só um palmo e sussurrou. Se for você que eu tô pensando, cuidado com o que a Júlia deixou no cofre. O interfone tocou de novo. O desconhecido escreveu. Última chance. Janice Intor. Sala 706, traga o que é meu. Clara olhou para o relógio do micro-ondas. 19:12. O espelho do corredor devolveu uma Júlia que não era ela, mas que agora tinha o corpo dela. E a escolha. Se você fosse a Clara, iria? Eu preciso te contar o que tinha no 706. Mas antes, me prova que você tá aqui. Se inscreve agora, deixa o like e comenta. Eu iria ou não iria? Porque o que a Clara encontrar vai mudar o que você pensa sobre amizade, sobre dívida e sobre verdade. Chovia fino no dia em que a Clara e a Júlia se conheceram, em frente ao portão da escola pública do bairro. A mochila da Clara pesava com livros emprestados e cadernos que ela cuidava como passaporte. A da Júlia vinha leve, forrada de brilho e recados. Uma emprestava atenção, a outra emprestava coragem. Não era a amizade óbvia, mas foi a que sobrou quando as outras foram embora. A Clara fazia os trabalhos em grupo virarem silêncio produtivo. A Júlia transformava a apresentação em espetáculo e garantia a nota que salvava todo mundo. Os anos seguintes separaram as duas pelas linhas invisíveis da cidade. A Clara foi para um escritório no centro, onde o crachá dava acesso a um mundo que existia sem olhar para ela. Planilhas, metas, cadeira que rangia e calava. O chefe dizia bom trabalho sem levantar a cabeça do e-mail. A Júlia correu para a imagem. Cursos, freelas, um namoro que rendia convites e outro que rendia boatos. Nos stories, o sol batia em ângulo de catálogo. Nas mensagens privadas, a sombra cobrava. A Clara economizava centavos como quem coleta conchas. A Júlia, promessas como quem coleciona fogos. A mãe da Clara adoeceu quando a única coisa que não podia faltar começou a faltar.
remédio caro, exame negado, senha longa. A Júlia apareceu com um Pix antes da pergunta. Depois você me paga, ou não. O tom era leve, mas a frase grudou na pele como etiqueta que arranha. A dívida salvou uma vida e inaugurou outra. À noite, a Clara repetia: eu devo a ela. E isso virava fio que puxava todos os outros. As horas extras aceitas, os aniversários cancelados, os sonhos guardados na gaveta. A Júlia, por sua vez, devia a todo mundo um pouco. Ao cartão que estourava, ao curso que abandonou, ao público que exigia brilho até no escuro. Devia até a si mesma, uma escolha de sossego que ela parcelou em 12 vezes e nunca pagou. No escritório, Clara virou a pessoa que resolve o que não tem dono. Apresenta de última hora, relatório sem autor, planilha sem guia. Quando perguntavam a quem agradecer, diziam: ao time. O time não tinha rosto. A Júlia virou rosto sem bastidor. Os créditos eram sempre dela, e as contas de quem estava por perto. As duas se amavam num equilíbrio torto. A Clara admirava a ousadia que nunca vestiu. A Júlia invejava a paz que nunca comprou. Um dia, no fim do expediente, a Clara encontrou a Júlia sentada no parapeito do minhocão, olhando o trânsito como quem lê sinais. Eu queria ser você por uma semana, disse a Júlia, rindo de nervoso. Eu queria ser eu por uma semana, respondeu a Clara. O 706 apareceu pela primeira vez num bilhete na geladeira do apartamento da Júlia. Número seco, sem legenda, como se fosse uma senha que dispensa explicações. A Clara tinha ido dormir lá depois de um evento. Viu a anotação e não perguntou. Aprendeu cedo que certas perguntas batem e voltam com mais barulho do que chegaram. Mas o número ficou andando pela cabeça como passo no corredor. Naquela noite, um homem tocou o interfone 2 vezes e não disse o nome. A Júlia atendeu e respondeu com uma risada que a Clara nunca tinha ouvido. Baixa, treinada. Quando voltou para o sofá, desligou a TV com força e trocou o assunto por uma pergunta. Você acha que a gente ainda é as mesmas? A Clara respondeu com a verdade que ela conseguia alcançar. Eu ainda sou a sua amiga. Quase tudo que ia dar errado começou bonito. A ideia da troca nasceu de um cansaço bom. A Júlia queria sair do radar de um namoro que virou perseguição. A Clara precisava respirar sem ser a filha que resolve tudo o tempo todo. Tinha uma semana no seu lugar, uma no meu. Parecia filme leve. A Júlia trouxe as roupas que combinavam com os lugares da Clara. Um cardigan que amansa ambiente, um tênis que respeita o joelho, uma bolsa que cabe recibo e remédio. A Clara experimentou as sombras e os batons da Júlia como quem testa idiomas. A cor falava por ela sem pedir permissão. Num caderno pequeno, fizeram listas: o que dizer, o que não dizer, os nomes de confiança, os nomes que só parecem. No rodapé, a Júlia desenhou um olho e escreveu: não confie em quem elogia demais o seu silêncio. A mãe da Clara melhorou, mas a vida não baixou juros. O aluguel venceu com a pressa de sempre. A médica remarcou consulta. O chefe pediu só mais um esforço em plena noite de domingo. A Júlia, por sua vez, começou a receber mensagens de um número novo, que não tinha foto nem bio. Quando a Clara a flagrou encarando o telefone no modo avião, a Júlia fingiu que só estava escolhendo o filtro. Tem gente que acha que tudo tem preço, disse, como quem reclama do trânsito. A Clara guardou a frase onde guarda as coisas que voltam. Os sinais vieram como vem a mudança de tempo. Dor de cabeça que anuncia chuva. Vento que muda de direção. A vizinha do 708 comentou no elevador que a moça do 706 anda recebendo visita de gente sem nome. A porteira noturna se confundiu 2 vezes e chamou a Júlia de Dona Clara, pedindo desculpa imediata como quem apaga incêndio. E no grupo da academia, alguém perguntou se aquela parceria de publi com relógios de luxo tinha mesmo sido paga. A Júlia deu risada com um emoji de fogo.
A Clara não achou graça. O 706 começou a parecer menos um número e mais uma porta que range na madrugada. Na véspera da troca, jantaram perto da Sé. A Júlia trouxe um brinde improvisado. 2 copos americanos com água e limão. Ao que a gente aguenta. A Clara bateu o copo com cuidado, com medo de quebrar alguma coisa que não tinha reposição. Perguntou, finalmente, o que é o 706? A Júlia desviou os olhos, como quem confere notificação invisível. É só um lugar. Lugar de quê? De guardar coisas que eu não quero lembrar. A conversa morreu. Na semana anterior, a Júlia tinha levado a Clara a um coquetel em Pinheiros. Música que impede pensamento, sorriso que pede fotografia. Um homem se aproximou, não disse o nome. Você me deve uma entrega. Tocou no pingente de olho. Eu gosto quando promessas olham de volta. A Clara sentiu um arrepio. Durante os dias da troca, a casa parecia cenário em trânsito. Caixas, mala meio aberta, perfumes confusos, salto ao lado de chinelo. A Clara tentou arrumar, mas a bagunça tinha lógica própria. No fundo do armário, ao lado de uma pasta preta sem etiqueta, a Clara encontrou um envelope gasto. Não abriu. Mais tarde, à noite, ouviu a Júlia chorar baixo no banheiro, com a torneira aberta para disfarçar. De manhã, a pia estava seca e a risada de Story pronta para uso. A mãe da Clara percebeu mudança no tom. Você está aí mesmo? Brincou. O chefe marcou reunião às 7 e saiu às 6:30. A Clara ficou. Enquanto apagava luzes e guardava canecas, pensou na proposta como quem pensa num salto. Dá medo antes, da tontura durante, da história depois. Talvez tudo o que ela precisava era de uma semana sem o próprio nome pesando no crachá. Na noite anterior à troca, a Júlia enviou uma lista final de instruções por áudio, como quem deixa a planta com vizinha de confiança. Se te ligarem do número sem foto, não atende. Se perguntarem do 706, diz que não lembra. Se pedirem a chave do pingente, diz que perdeu. Se alguém prometer resolver tudo, corre. A Clara ouviu 3 vezes, como quem decora a música. Respondeu com um coração amarelo. Depois, apagou o histórico, como se isso apagasse o peso. Não apagou. O dia começou comum. Chuva no ônibus, vendedor de bala repetindo discurso, senhora cochilando. A Clara assinou home office. A Júlia, silêncio. A vizinha do 708 cumprimentou as duas. A Júlia entregou a chave do pingente. Promete que não vai abrir o cofre. A Clara assentiu. Mas o corpo discordou. Presságio chega com repetição. No elevador, uma criança apontou para o pingente e disse: o olho vê no escuro. O porteiro comentou que a luz do corredor do 7º andar piscava desde a semana passada. No mural do condomínio, um papel novo. Manutenção das câmeras. Hoje, 20 horas. No interfone, o aviso. Chegou um envelope para a Júlia. Assinatura urgente. A Clara respirou fundo. Fez a troca de crachás dentro da bolsa. Ensaiou um sorriso que cabia no rosto da outra. Mas o corpo sabe. O corpo sempre sabe. Quando a campainha tocou, a mão dela não tremeu. O mundo tremeu em volta. Ela atendeu o telefonema que não era para ela e ouviu a frase que não tinha destinatário. A troca tem preço. A Júlia sempre disse que toda cidade tem um andar que a gente evita. Agora, esse andar tinha número. O 706. A Clara ainda não sabia o que havia atrás da porta, mas sentia que era algo que não cabe em sacola, nem em story, nem em desculpa. E o relógio, que não costuma perguntar, dessa vez perguntou: você vai? Antes de decidir, a Clara voltou ao passado como quem consulta manual antigo. Lembrou do dia em que a Júlia escolheu não ir embora quando ela perdeu a bolsa de estudos. Lembrou da noite em que as duas dividiram o último pão e riram de fome para não chorar. Lembrou do Pix que segurou a vida da mãe e comprou uma dívida que elas não nomearam. Lembrou, por fim, do bilhete na geladeira, que ela fingiu não ver,
e das visitas sem nome que a vizinha fingiu não ouvir. O passado não vinha para consolar. Vinha para avisar. Quando saiu para o corredor, a luz piscou 3 vezes. A câmera acendeu a luz vermelha. O elevador demorou um pouco mais do que deveria. A Clara desceu a escada. Ouviu vozes. Hoje, às 20. No lugar de sempre. O corredor engoliu o som. A Clara encostou na parede fria e entendeu que a semana ia demorar 1 ano. Ela voltou ao apartamento e colocou a chave do pingente sobre a bancada. Tinha um peso que não era de metal. Abriu o armário e puxou a pasta preta sem etiqueta. Estava vazia. Dentro, porém, um cheirinho doce de baunilha misturado com algo químico. Puxou uma gaveta. Recibos de loja, contrato de permuta, comprovante de penhor. No rodapé, uma anotação à caneta. Se der errado, ligar para M. O telefone não tinha DDD. O medo, sim. A Clara fechou a gaveta, fechou os olhos e prometeu 2 coisas que não sabia cumprir. Que salvaria a amiga e que voltaria inteira. Às 19h12, o relógio do micro-ondas marcou o início do fim da ingenuidade. O interfone piscou com o aviso que dispensa legenda. Última chance, hoje, 20h, sala 706. Traga o que é meu. A Clara olhou para o espelho do corredor e devolveu para si mesma a pergunta que sempre faz quando escolhe algo grande demais. Você aguenta? O espelho não respondeu. Os espelhos nunca respondem. O elevador subiu. O coração pesou. O 706 esperou na esquina do tempo. Eu poderia dizer agora o que há atrás da porta, mas você precisa querer saber do mesmo jeito que a Clara quis. Se leu até aqui, comenta, eu iria. É aqui que o passado vira presságio. E presságio tem hora marcada. Do lado de fora, a chuva afinou como se a cidade segurasse o fôlego. A Clara lembrou do Pix que salvou a mãe e do riso que encerra conversas. Promessas, descobriu, também têm juros, e vencem na pior hora. O 706 não era só uma sala. Era a fatura de tudo que elas adiaram. Agora, a cidade não atrasou o relógio por causa da Clara. O relógio que atrasou foi o dela. Entre 19h12 e 19h59, cada minuto parecia um andelho de faca. Cortava o tempo em pedaços iguais e deixava um rastro metálico na boca. Ela pegou a chave com o pingente de olho, guardou no bolso interno da jaqueta e tentou ensaiar a cara da Júlia no espelho do elevador. Um sorriso que promete e não entrega. Um olhar que ouve e não responde. O 7º andar exalava cheiro de produto de limpeza barato e segredos caros. A luz do corredor falhava em 3 tempos. Acende, apaga, respira. Como se lembrasse a todo mundo que nada ali estava inteiro. Às 20h, a porta do 706 abriu sem estalo. O homem que ela não conhecia tinha o tipo de presença que anda 2 passos à frente do próprio corpo. Camisa social sem gravata, barba bem cuidada, olhos que já tinham feito a conta antes da conversa começar. Ele não disse o nome. A Clara não perguntou. Nomes dão direitos. E ninguém ali parecia interessado em direitos. Você demorou, disse ele, prendendo uma irritação escolar num sorriso de rede social. Trouxe. A Clara estendeu o envelope que tinha chegado naquela tarde. Ele o pesou nas mãos como quem julga uma fruta no mercado. Abriu devagar. Lá dentro, uma pulseira de ouro com um pingente idêntico ao da chave. Um olho de metal, que piscava luz quando girava. O segundo olho, ele murmurou. O que faltava para o par? Onde está o cofre, Júlia? Clara percebeu que estava num tabuleiro sem desenho. Manteve a respiração em um ponto entre a mentira e o desmaio. Eu não devia ter vindo, arriscou. Você quer o que, exatamente? O que me prometeram, disse o homem. Não me importa se foi você, sua amiga, ou a pessoa que vocês fingem ser. Eu pago em sigilo, recebo em lealdade, e a sua está em atraso. A Clara mediu a sala. Quadros neutros, uma mesa com marcas de copo, cadeira giratória. Sobre a mesa, uma pasta preta,
igual a que ela tinha visto no armário da Júlia. Ele seguiu o olhar dela e sorriu, como quem aponta o óbvio. O cofre não é aonde você guarda, é a pessoa em quem você guarda. O meu está quebrado. Eu quero o que é meu. Ele puxou um contrato e colocou na mesa. Títulos pequenos, letras comprimidas, cláusulas que mais pareciam armadilhas de idioma. Você vai assinar a entrega, disse, e vai parar de fingir que não sabe o que fez. A Clara pegou a caneta. Por um instante, viu a mão da mãe segurando a dela no corredor do hospital. Viu a Júlia acenando na formatura. Viu a conta de luz, o boleto do remédio, o Pix. Eu só vim trocar de semana, disse baixo, quase para si. Mas alguém trocou o preço. O preço sempre foi o mesmo, o homem respondeu. Só muda quem paga. O celular vibrou. Um número desconhecido, outra vez. Mensagem curta. Não assina. Ele grava tudo. A Clara encarou o homem. Ele sorriu, sem dentes. Você acha que eu não sei? Disse. Todo mundo grava todo mundo. Mas o que importa fica fora de câmera. A mão que treme. A pupila que contrai. A respiração que falha. E agora? Você entrega a joia, entrega o nome ou entrega alguém? Clara puxou o ar devagar, como quem inflaciona o minuto para caber dentro. O que você vai fazer se eu não assinar? Perguntou. Nada hoje. Ele respondeu. Amanhã vou falar com quem manda nos seus dias. Banco, trabalho, plano de saúde. A Clara colocou a caneta sobre a mesa. Passou o dedo no pingente da pulseira. O olho de metal brilhou. Se era uma câmera, ela já tinha perdido. Se era um símbolo, ela ainda podia negociar. O cofre tem 2 lados, disse, improvisando coragem. Tem o que guarda e tem o que lembra. Eu decido qual lado abre primeiro. Ele inclinou a cabeça, interessado. Então lembra, disse. Onde está o que eu pedi? A Clara respondeu com outra pergunta, como quem joga boia em mar revolto. E o que você deu em troca? Ele piscou devagar. Respostas, disse. E eu ainda tenho algumas. Por exemplo, você sabia que a sua amiga não é a única a usar o seu nome? Ou que alguém está pagando o seu silêncio há mais tempo do que você imagina? O chão pareceu ceder 1 centímetro sob os pés da Clara. O homem se aproximou. A voz baixa como buzina de madrugada. O 706 é só uma sala, disse. O negócio é no 8º. Sala 803. Lá a gente termina a conta. Traga a chave, deixe a culpa e venha sozinha. A porta se fechou. O corredor respirou de volta. A Clara sentiu o corpo lembrar como andar. No espelho do elevador, a cara da Júlia entrou em conflito com a dela, como 2 abas de janela disputando a tela. De volta ao apartamento, a vizinha do 708 saiu com um saco de lixo e um aviso que parecia bênção. Se for no 8º, não vá de elevador. Eles testam a câmera. Usa a escada e não pisa no degrau quebrado. A Júlia mandou um áudio de 11 segundos. Parecia gravado no banheiro de algum lugar barulhento. Não entrega nada. Se ele falar da 803, é golpe. Me espera até meia-noite. Eu explico. A Clara ouviu 3 vezes. Em cada repetição, o medo mudava de roupa. No primeiro, paletó. No segundo, moletom. No terceiro, uniforme. Às 22h14, a campainha tocou. A porteira pediu para subir. Trazia uma caixa pequena, embrulho simples, fita transparente. Deixaram na guarita para o apartamento da Júlia, disse. Disseram que era remédio. Clara agradeceu, mas o papel não tinha o formato de remédio. Abriu com a unha. De lado, para não rasgar tudo. Dentro, um relógio de pulso pesado, desses que marcam o tempo como quem dá ordens. No fundo da caixa, um bilhete curvo. Quando zerar, ou você entrega, ou eu começo. Não dizia o quê. O ponteiro grande estava a 10 minutos da meia-noite. A Clara pegou uma mochila pequena, colocou a chave, a pulseira, o relógio, uma garrafa d'água, um casaco. Escreveu um bilhete para si mesma. Se der errado,
Ligar para a M. Guardou no bolso externo. Desligou a luz. Deixou a janela entreaberta. Respirou para dentro das costelas. E foi. A escada do prédio tinha cheiro de cimento novo e poeira velha. No segundo lance, o degrau quebrado. A Clara contornou, apoiando os dedos na parede. Do corredor do 8º vinha uma luz que parecia água. No 803, ninguém atendeu. No 805, música alta. No 801, choro de criança. No 803, depois de 3 toques, silêncio. Então uma mensagem chegou. Volta pro 706. Eu sei que você subiu. Ela não voltou. Sentou no piso frio, encostou as costas na porta e decidiu que nem todo recuo é desistência. Às vezes é mira. Mandou uma mensagem para a Júlia. O relógio está zerando. Se eu não te ouvir até 0000, eu abro o cofre. Silêncio. O relógio andou como se empurrasse o coração com o ombro. Às 23h59, a escada recebeu passos. 2. Depois, mais 2. Vozes abafadas. A mesma risada baixa que encerra conversas. A Clara levantou com o corpo todo, como quem levanta uma mala. Colocou o relógio no chão, o mostrador virado para cima. Os passos pararam. A porta do 803 abriu de dentro para fora. Um homem jovem, boné, casaco. Atrás dele, outro, camisa social. O mais velho falou. Está perdida, Júlia? A Clara não respondeu. Mostrou a pulseira com o pingente. Eu vim buscar o que é meu. Os dois se entreolharam. O mais novo mediu distância e falou com desdém experiente. A gente entrega o que foi combinado. Dinheiro por silêncio. Só que agora tem multa. Você andou falando demais. Eu não falei nada, disse a Clara. Eu ouvi muito. Inclusive, que vocês gravam tudo. Claro. Ele riu. Todo mundo grava. Mas a gravação é como contrato. Vale para quem tem a chave. A Clara ergueu o pingente. Então a gente tem um problema. Eles a puxaram para dentro. A sala 803 cheirava a plástico e cigarro, com caixas de papelão empilhadas e um painel de madeira barato encostado na parede. Em cima da mesa, relógios, joias, celulares sem capa. Uma maleta aberta com blocos de notas e elásticos. O mais velho apontou para a mochila. Coloca na mesa. A Clara colocou. Tirou a garrafa, o casaco, a pulseira. Guardou a chave dentro do bolso da mochila, por instinto de esquilo. O mais novo vasculhou com pressa. Encontrou o relógio pesado e o ergueu como troféu do tempo. Isso aqui zera quando a gente diz: eu não vim vender relógio, disse a Clara. Vim comprar 1 minuto. 1 minuto em que vocês me digam a verdade. O mais velho voltou a sorrir sem dente. A verdade é simples. Sua amiga vendeu o silêncio, atrasou a entrega e nos fez perder dinheiro. Agora a gente cobra de quem atende a porta. É prático. É rápido. É quase anônimo. A Clara encarou a maleta. E o que vocês compram com silêncio? Dias, respondeu. As pessoas pagam por dias. Às vezes de paz. Às vezes de mentira. No fim, dá na mesma. Nem sempre, disse a Clara, e se surpreendeu com a firmeza. Tem dia que salva a mãe da gente. O mais novo revirou os olhos. Poético. Entrega a chave. Ela fechou a mão no bolso. Sentiu o metal frio, duro como decisão. E se eu disser que a chave ainda não sabe com quem quer morar? Então a gente ensina, disse o mais velho. Deu 2 passos, rápido. A mão dele segurou o pulso da Clara com precisão de catraca. O mais novo fechou a porta com o calcanhar. A sala ficou menor do que o medo. Nessa hora, o corredor ouviu um barulho que parecia normal. O carrinho de limpeza da faxineira da madrugada, rodas de borracha no chão de cerâmica. A porta do 805 se abriu por um segundo. Um rapaz com fone de ouvido olhou, não viu nada, voltou para a música. O mais velho encostou a Clara na parede e baixou a voz até o tamanho do segredo. Olha para mim. Você está no lugar errado com a pessoa certa, e a pessoa certa sou eu. A Clara pensou em responder com coragem de filme, mas escolheu outra coisa. Precisão.
Você está cometendo um erro contábil, disse. Está cobrando a dívida errada da pessoa certa. Se me derem 1 minuto, eu mostro onde está a linha de prejuízo e onde entra a linha da polícia. Polícia? O mais novo riu. A gente doa relógio no Natal, minha filha. Acha que alguém acredita em vítima que troca de nome? Clara respirou e colocou as palavras no lugar como números que precisam fechar. Vocês conhecem o apartamento da Júlia. A câmera do corredor vai gravar vocês saindo daqui. E a manutenção das câmeras é às 20 horas, mas o porteiro deixou o bilhete no mural hoje. Significa que tem teste de madrugada. Significa que alguém agora está assistindo vocês em preto e branco. Se eu não descer em 5 minutos, o M do bilhete recebe ligação. O M nunca atende com sono. O mais velho soltou um pouco o pulso, como quem recalcula a rota. O mais novo parou de brincar com o relógio. Quem é M? Perguntou. O mesmo que está no rodapé dos recibos de vocês, disse a Clara. E que tem recibo meu também. Se eu cair, ele recebe a gravação. Se eu falar, ele recebe os nomes. Se eu sumir, ele recebe vocês. Silêncio. O tipo de silêncio que custa caro. O mais velho fez um gesto com a cabeça para o mais novo, que entendeu e abriu a maleta. Tirou de lá um maço de notas e uma folha. Você vai assinar que recebeu e vai sumir por 1 semana. Quando a gente resolver com a sua amiga, a gente resolve com você. Não, disse a Clara. Eu não vou assinar sumiço. Eu vou assinar encontro. Amanhã, 12h, na portaria do prédio, com câmera, com gente, com luz. Vocês devolvem o que é da Júlia e recebem o que é de vocês. No claro, se não vierem, o M liga para quem precisa. O mais novo riu de nervoso. E por que a gente aceitaria a sua agenda? Porque vocês gostam de contratos, disse a Clara. E este é o único em que ninguém perde tudo. O mais velho pesou o ar, pesou a hora. Pesou a mulher à sua frente, que tremia por dentro e segurava por fora. Soltou o pulso dela. Amanhã, 12h, na portaria. Se você não for, a gente entra pela janela. Se vocês entrarem, a cidade olha, disse a Clara. E cidade que olha perde o medo. Vocês querem medo, não querem olho. O mais novo devolveu o relógio para a mochila, irritado com a lógica que não tinha atalho. A Clara pegou seus itens. Na porta, virou-se e disse, com voz que não era dela e era: Eu não sou a Júlia. Eu só devo a ela. E isso muda tudo. O corredor devolveu. A Clara desceu as escadas, degrau por degrau, como quem reaprende a medir chão. No 7º, a luz ainda piscava em 3 tempos. Acende, apaga, respira. Quando entrou no apartamento, o celular vibrou. Mensagem da Júlia. Não vai amanhã, eu não apareço. E se eles forem, não abre a porta. Logo depois, outra. Me perdoa. A Clara sentou no chão da cozinha, as costas na geladeira, a chave no bolso, o bilhete para M no outro. Pensou na cidade fechando portas para quem bate na errada, como o homem disse. Pela janela, a chuva pareceu decidir que já tinha avisado o suficiente. Ao longe, uma sirene. Perto, o barulho de um prato que alguém lavava no 705. Ela fechou os olhos e entendeu que conflito não é guerra. Conflito é soma. Soma de promessas, juros, horas, medo. E de uma amizade que talvez não caiba numa semana emprestada. Às 00:07, ela escreveu a si mesma. Amanhã, 12h. E apagou. Escreveu de novo. Amanhã no claro. Respirou fundo e descobriu, sem testemunha, que coragem não chega inteira, chega em parcelas. A primeira venceu. As outras, ela pagaria caminhando. Na madrugada, o sono não veio. A Clara abriu a janela e deixou o ar úmido entrar como se a noite pudesse lavar decisões. Em cima da mesa, alinhou tudo. Chave, pulseira, mochila, o relógio. Pensou na Júlia criança, na Júlia adulta, nas vezes em que a amiga inventou saídas e acabou criando buracos. Pegou um papel novo e escreveu: Se eu não voltar, é porque escolhi a luz.
Dobrou e guardou junto do bilhete para M. Quando o dia anunciou a hora, a Clara entendeu que o meio-dia ia chegar mais rápido do que o medo queria. Fez café, prendeu o cabelo, vestiu a jaqueta. A vizinha do 708 deixou um recado curto por baixo da porta. Se forem te encontrar, vai pelo jardim lateral. Eles gostam do atalho da garagem. E hoje tem câmera nova lá. Ela pegou a caneta de novo e escreveu uma última linha, simples como um respiro. Me encontra no claro. Guardou a nota no bolso da jaqueta. O relógio marcou 09:40. Ainda faltava tempo. Mas o tempo não faltava nela. Fechou a porta, olhou para o corredor que pulsava em 3 tempos. E desceu. Amanhã chegou como quem pede licença e não como quem manda. A Clara desceu pelo jardim lateral, onde as folhas guardavam gotas da madrugada. Eram 10:02. Faltavam quase 2 horas para o meio-dia. Mas o relógio estava adiantado por uma decisão que não combina com pressa. Agora ela sabia que não ia proteger a Júlia, mentindo por ela. Ia proteger dizendo a verdade que coubesse no claro. No banco de cimento, ela sentou e deixou a mochila no colo. Abriu o zíper e, pela primeira vez, olhou para a chave não como objeto, mas como pergunta. O que abre em você quando abre uma porta? O pingente de olho brilhou. Eu não sou a Júlia, eu devo a ela. O pensamento voltou, mais nítido. Devo a ela o que salva, não o que afunda. Uma senhora do 104º passou devagar com um carrinho de feira e encostou os olhos naquele banco como quem reconhece cansaço. Filha, precisa de água? Perguntou. A Clara sorriu. Bebeu com gratidão de quem não explica que a pior sede é de coragem. A senhora apontou para a câmera nova da garagem. Agora olha tudo. Melhor para quem anda certo. Pior para quem prefere escuro. Obrigada, disse a Clara. Hoje eu escolho o claro. Ela abriu o caderno onde as duas tinham feito listas. Releu as linhas da Júlia. Não confie em quem elogia demais seu silêncio. Debaixo, a sua própria caligrafia. Nem em quem pede para você falar no lugar dela. Sentiu o peso de ser porta-voz de uma vida que não era sua. Lá começou a virada. Clara entendeu que lealdade verdadeira não é cobrir o erro do outro. É impedir que o erro vire hábito. Amor de amiga não é espelho. É freio quando o carro avança para a beira. O telefone vibrou. Era a Júlia. Me perdoa, por favor. Eu estraguei tudo. A mensagem vinha sem ponto, como quem não consegue acabar a frase. Clara respirou e escreveu. Eu tô aqui, no claro. Meio-dia na portaria. Eu vou estar do seu lado, mas eu não vou ser seu álibi. Apagou e escreveu de novo. Eu não vou te abandonar. Vou te impedir de se abandonar. Enviou. O visto não chegou. Doeu. Ela fez algo que há meses não fazia. Ligou para si mesma. Só na cabeça. Chamou pelo próprio nome no diminutivo que a mãe usava. Clarinha. Disse em voz quase audível. Você não é uma sala de espera. Você é o encontro. E escolheu o lado da vida que não empurra para depois. No jardim, o zelador varria as folhas como quem marca compasso. Você viu um relógio pesado? Perguntou Clara. Vi um que manda no pulso. Ele riu. Mas hoje quem manda aqui é a luz. Colocaram câmera nova. Até Pardal fica tímido. E quem prefere a sombra? Insistiu ela. Sombra é bom pra planta. Pra gente, atrasa a conta. A frase entrou nela como chave que enfim se acha. Clara percebeu que o medo vinha cobrando juros há tempo demais. Resolveu pagar com presença. Ligou o modo de gravação do celular. Não para denunciar agora, mas para se ouvir depois, se fraquejasse. Apertou REC e falou para o futuro. Me lembra, eu decidi não ser atriz da vida de ninguém. Eu decidi ser autora da minha. Parou, sorriu leve, guardou. No relógio do hall, 10:41. A vizinha do 708 veio com um casaco leve e um aviso que parecia abraço. Eu vou descer com você. Não porque você precisa, mas porque ninguém devia ir sozinha ao próprio encontro. A Clara quase chorou por causa dessa frase simples. Obrigada. A vizinha piscou.
Sou testemunha do Claro. Combinaram de se encontrar às 11h50 na portaria. Clara aproveitou o tempo que faltava para treinar uma coisa nova. Falar sem medo de falhar. Pegou o celular e gravou uma nota de voz sem enviar. Mãe, hoje eu vou parar de resolver sem ser vista. Eu vou resolver sendo vista. Se der errado, eu volto pra feira. Se der certo, eu fico aqui, mas com quem quiser o certo. Depois, simulou com a Júlia. Eu te amo, e justamente por isso, eu não vou te proteger do que te destrói. A voz saiu firme. Um susto bom. Descobriu que coragem, quando encontra a frase, encontra corpo. Às 11h12, o interfone tocou. Era a portaria. Tem um homem perguntando pela Júlia. Quer que suba? Não, disse a Clara. Diz que ela encontra no térreo ao meio-dia, no claro, com a câmera. Ele insistiu. Prefiro resolver rápido. A Clara respondeu. Rápido é o jeito mais lento de apodrecer. Eu espero o horário. Clara reconheceu na própria resposta um traço da Júlia do passado, aquela que improvisava soluções na escola. A diferença é que agora a improvisação ganhou coluna. O ponteiro mudou de posição. 11h28. Clara abriu a mochila e organizou o que levaria: a chave com o pingente, a pulseira, o bilhete para M, o caderno. Guardou o medo no bolso fechado. Deixou à mão o que abre, a decisão. Quando levantou, o céu clareava como tela lavada. O zelador ergueu o polegar para a câmera. Hoje ela pega tudo. Clara sorriu de respeito. Tomara que pegue o que a gente não vê quando tem pressa. No elevador, Clara encarou o espelho e testou a pergunta para a Júlia. O que a gente salva quando mente por quem ama? Não havia resposta pronta, e isso a libertou. Pergunta boa não consola. Abre janela. Apertou o botão do térreo e deixou o coração descer antes. O saguão estava diferente. Não porque mudaram as cadeiras, mas porque a Clara mudou o ângulo. Viu a câmera como aliada, a portaria como testemunha, o relógio como aliado. Aproximou-se do balcão com educação. Bom dia. Ao meio-dia, eu vou receber 2 pessoas. Se não quiserem descer, eu subo com a polícia. O porteiro, homem calmo, assentiu. Então vai dar tudo certo, disse, como quem fecha a planilha. 11h41. A vizinha do 708 chegou com um guarda-chuva, mesmo sem chuva. A gente leva o telhado quando decide o chão, disse. Clara agradeceu. A portaria ficou tensa. O silêncio era de concentração. O celular acendeu com mensagem da Júlia. Tô a 3 quadras. Me espera. Se eles chegarem antes, finge que é comigo e diz que eu volto. Eu não volto. Clara respondeu sem raiva, com algo mais firme. Eu não vou mentir por você. Vou te acompanhar quando disser a verdade. Se você não vier, eu digo a minha. E a minha basta para hoje. Enviou. Silêncio. O curto-circuito se desfazia. Faltavam 10 minutos. Clara fechou os olhos e pensou na mãe, no banco do jardim. Na menina que um dia ela foi. Sorriu para a menina. Eu te vejo, disse. Eu te trago comigo. O ponteiro tocou o 11h55. A vizinha encostou o guarda-chuva no balcão. O porteiro ajeitou a gravata. Clara posicionou a mochila de lado, como quem abre espaço para um acordo honesto. A porta automática fez seu ruído de respiração mecânica. O barulho da cidade afinou, como se os carros também esperassem o meio-dia. Foi quando o celular vibrou. Número desconhecido, mensagem curta. A gente já está aqui, sem teatro. Clara levantou o olhar e viu, através do vidro, 2 homens do outro lado da rua. Reconheceu a postura do mais velho, a pressa do mais novo, e reconheceu, sem pânico. Olhou a câmera do teto, depois o relógio. 11h57. O claro começa agora, disse. A vizinha assentiu. O porteiro avisou. Chegaram. Ela deu um passo e parou. Percebeu que a virada já tinha acontecido antes de qualquer porta abrir. Clara não era mais a mulher que devia explicações para existir.
Era a mulher que explicaria os fatos para acabar com as explicações. Quando entendemos isso, o mundo não fica fácil, fica limpo. Às 11h59 surgiu do fim da calçada a figura que ela mais temia e mais queria ver. Júlia, sem maquiagem, cabelo preso às pressas, olhar apagado, mas lembrava. Veio sozinha. Parou na linha da sombra. E não entrou. Clara sentiu o coração aprender um idioma novo. O da coragem que dói. Deu um passo até a porta automática e que respirou. Estendeu a mão para a amiga, sem pedir, sem empurrar. Do outro lado da rua, os homens esperaram. O relógio tocou o meio-dia. No vidro, Clara viu 3 versões de si. A que esperava, a que temia e a que escolheu. Entendeu que não precisavam vencer. Bastava caminhar juntas. Respirou como quem assina consigo. E sentiu que não devia explicação ao mundo, só presença. Olhou para a câmera e deixou que ela a nomeasse. Clara. E então, antes do segundo passo, um som cortou a cena. O estalo seco de uma mensagem chegando no celular da Clara. Era do contato salvo como M. Só 2 palavras. Não entra. O aviso de M brilhou na tela como uma parada cardíaca silenciosa. Não entra. A Clara levantou os olhos do celular e viu a Júlia presa na linha da sombra, como se o corpo não soubesse obedecer ao pedido de luz. Do outro lado da rua, os 2 homens esperavam, ombros de quem conhece atalhos, olhos de quem não gosta de testemunhas. O porteiro ergueu o queixo, entendendo o recado. Júlia, disse a Clara, enfiando o celular no bolso sem responder ao M. Aqui dentro tem câmera. Registro, gente. Aqui ninguém desaparece sozinho. Vem pro claro. A Júlia deu meio passo. O mais velho coçou a barba aparada e falou alto o bastante para atravessar o vidro. Se é conversa, a gente resolve fora, sem plateia. A Clara respirou fundo, como quem aceita uma corda e escolhe como segurar. Virou para o porteiro. Abre a porta, por favor. Mas deixa gravando e registra os nomes deles na entrada. O porteiro assentiu com a calma de quem carimba o inevitável. Sem plateia, repetiu o homem, agora à frente, bloqueando a passagem da Júlia. Sem plateia, então, disse a Clara. Só a cidade. E apontou discretamente para as câmeras do quarteirão, os celulares de gente que sempre filma, os olhos atrás das janelas. Vocês 2. Aqui. Rápido. O mais velho mudou de tática. Júlia, ninguém quer problema. Você sabe como funciona. Traz o que deve e cada um segue o seu dia. A Júlia buscou a mão da Clara com o olhar, como quem procura corrimão. Começou. Hoje a conversa só acontece no claro. A Júlia fala, vocês escutam. E eu registro, disse a Clara. Registro da escolha, respondeu a Clara. E da cobrança certa ao nome certo. O mais novo deu um passo para avançar, mas parou quando viu a câmera do prédio vizinho. Então fala, disse o mais velho, seco. O que vocês querem? Primeiro, uma regra. Ninguém encosta em ninguém, disse a Clara. Segundo, o que for de prova fica no claro. Terceiro, vocês recebem o que lhes pertence, e nós recebemos o que é nosso. Tempo em paz e fim da chantagem. Resolve a minha. E pode resolver a da Júlia. A Júlia, eu atrasei pagamento, disse, num fio de voz. Prometi um trabalho e não entreguei. Peguei adiantado. Eu achei que ia conseguir fechar com a marca maior. Não fechei. Eles não. Nós. Você atrasou um serviço. E exagerou na vitrine. A Clara não desviou. E o combinado incluía usar meu nome? Registrar linha telefônica em CPF que não é o da Júlia? Receber entrega em porta errada? Está tudo anotado. Pode ser conversa, pode ser boletim, eu prefiro conversa. A vizinha levantou o guarda-chuva como quem ergue um semáforo. Um dedo a mais, e eu chamo todo mundo pelo nome. Alguém filmou da janela. O relógio, disse o homem, curto. Onde está?
Aqui. E a pulseira. E a chave. Nada sai daqui sem recibo, no claro. Com a Júlia dizendo o que deve dizer. Você não é a Júlia. Quem é você? Aqui segura o claro enquanto ela aprende a usar. A Júlia deu 2 passos para dentro, finalmente cruzando a linha da sombra. A câmera girou mais 1 grau. O porteiro abriu o livro de registro. O mais novo puxou o celular do bolso para escrever algo. Parou no meio. Sem polícia. Sem polícia se vocês ficarem no acordo, respondeu a Clara. A gente resolve em 20 minutos. Entrega a chave, disse, e a gente esquece seu rosto. Ela calculou a passagem, o risco e a utilidade do medo. Tirou a chave do pingente, ergueu na altura dos olhos. A chave entrega um cofre e uma mentira. Eu proponho outra ordem. Vocês confirmam o que a Júlia deve, recebem o relógio de volta e param de usar nome alheio. Se quiserem mais, vai para o nome certo. Eu assino como testemunha. O mais novo bufou, mas não avançou. O mais velho compreendeu que a aposta não era coragem. Era método. E se não aceitarmos? Mas a cidade já aceitou. A Clara apontou discretamente para cima. A câmera viu a Júlia entrar no claro. Isso não volta. O homem quis testar a convicção, mas foi surpreendido por um detalhe. A Júlia ergueu a cabeça. Eu assino, disse ela. Eu assumo a dívida que é minha. Mas vocês devolvem o que botaram no meu nome e não entram mais no meu prédio. Você promete muito, moça. Eu prometo só o que dá para cumprir, que eu não vou usar mais o nome de ninguém e não vou aceitar mais o seu nos meus papéis. A frase bateu na Clara como vento que empurra na direção certa. O mais velho percebia a câmera, os olhos, o livro de registro aberto e pesava o custo de seguir adiante. Onde está o relógio? Aqui, disse a Clara, tirando da mochila. E a pulseira? Aqui. E a gravação de ontem? Guardada. O homem estendeu a mão. A Clara não recuou, mas também não entregou. Recibo, pediu ao porteiro. O porteiro puxou caneta, escreveu com letra de escola primária, datou, carimbou. A vizinha encostou o guarda-chuva na parede, satisfeita em silêncio. A Júlia assinou seu próprio nome. Firme, torto, verdadeiro. O relógio mudou de dono. A pulseira também. A chave ficou suspensa no ar, como pergunta final. Falta o cofre, disse o mais novo. Não hoje, respondeu a Clara. Hoje a gente resolve o que dá sem arrombar nada. Vocês querem o resto. Tragam papel e cara. Cara? Sim, eu só negocio com rosto. O mais velho olhou de um para o outro e então devolveu o olhar para a câmera. A gente volta com papel e com um nome que vocês devem conhecer. Voltem com o nome certo. Eu não seguro mais nada que não me pertence. Antes de ir, um último lembrete. O mais novo apontou para o pingente. Esse olho foi feito para vigiar você, a Clara. Os dois se afastaram até o canto da rua. A Júlia desabou num banco de cimento, o corpo aprendendo um peso novo, o de admitir. O porteiro fechou o livro de registro com o estalo que encerra capítulo. A Clara sentou ao lado da amiga, silenciosa. Eu achei que conseguia, disse a Júlia, sem ódio por si. Eu sempre achei. Hoje você desacelerou, disse a Clara. Se eles voltarem com papel, a gente assina o que for nosso e devolve o que não é. E se vier ameaça? A gente chama por nome e por lei. O telefone da Clara vibrou no bolso. Era o M outra vez. Não entra, repetia a mensagem, agora seguida de um anexo. Um áudio curto, com ruído de estacionamento. Uma voz masculina dizia: se alguém assinar por ela, muda o contrato. Você ouviu? Ouvi. Então a gente não assina por ninguém. A gente assina junto, se for o caso. Mas por nós. Passaram-se 10 minutos. A vizinha guardou o guarda-chuva. O porteiro perguntou se queriam água. A Júlia apoiou os cotovelos nas coxas e ficou ali, firme, sem teatro. Às 12h29 eles voltaram, trazendo uma pasta azul, 2 vias de um contrato.
O mais velho abriu a pasta e exibiu o timbre de uma empresa. Atenção, disse. Valor, entrega e confissão. Assinaturas. E uma observação. Se qualquer gravação surgir, a multa dobra. Aqui a gente lê e ajusta, disse a Clara. E vai ser aqui. O porteiro puxou outra caneta e encostou no balcão, pronto para testemunhar cada corte. A Júlia se inclinou sobre as folhas. A letra dela começou trêmula. Depois encontrou pulso. Tira a cláusula da multa por gravação, disse a Clara. Se é verdade, não teme câmera. O mais novo girou os olhos, mas o mais velho assentiu. E troca o nome da linha telefônica, continuou a Clara. Sai o meu, entra o da empresa de vocês. Isso dá trabalho, reclamou o mais novo. Dá justiça, devolveu a vizinha. Assinatura por representante. Risca. Hoje ninguém assina por ninguém. O mais velho riscou. O papel começou a caber. E quanto à chave? Fica em depósito, disse a Clara. Em nome da Júlia, na portaria, por 36 horas. Se o juiz pedir, a gente entrega. Se vocês sumirem, a gente entrega também. Se voltarem, a gente conversa. 36, fechado. Ajustaram as linhas que faltavam. O ar aprendeu uma outra densidade, a do acordo difícil. A Júlia assinou. A Clara assinou como testemunha. O porteiro carimbou. Os homens guardaram a pasta. Acabou. Hoje terminou uma parte, respondeu a Clara. E começou a que importa. Foi quando o celular vibrou de novo. M mandou outra mensagem. O acordo era necessário, mas o cofre tem mais do que vocês pensam. A chave não dorme 36 horas. A Clara olhou para a amiga. A Júlia fechou os olhos, como quem pede ao corpo que aguente mais um dia. Então a gente também não, disse a Clara. Hoje, a gente aprende a ficar no claro até cansar o escuro. O porteiro encostou o contrato no balcão antes do carimbo final. A Júlia manteve os olhos no papel. A Clara, então, abriu o celular e releu a primeira mensagem de M. Não entra. Entendeu? Não era sobre a portaria, era sobre o cofre. Quando ergueu a cabeça, percebeu um detalhe. A luz da câmera do 7º piscou fora do ritmo. Uma sombra cruzou o corredor do andar de cima. Lenta demais para ser vizinho. A luz da câmera do 7º estabilizou, mas a sensação de descompasso ficou no corpo da Clara, como um metrônomo enviesado. O acordo na portaria parecia um dique. O prédio, um rio paciente. A chave dormia em depósito, o recibo carimbado, e mesmo assim algo insistia em dizer que a história tentaria continuar no escuro. A Júlia, sentada na beira da cadeira, ouvia os próprios passos que ainda não havia dado. Se a gente abrir o cofre amanhã, resolve? Perguntou. O cofre é só uma lata com ruído, disse a Clara. O que resolve é a gente não caber mais nele. O PM recolheu as últimas assinaturas e avisou que voltaria no dia seguinte para acompanhar a abertura oficial do depósito. O porteiro segurou o livro como quem segura um mapa. Havia linhas, setas, datas e um destino que, pela primeira vez, não era fuga. A vizinha, cansada, mas acesa, ajeitou o guarda-chuva encostado no balcão e resumiu do jeito que gente prática resume o difícil. Se tentarem, a gente olha junto. Quando a noite chegou, a cidade não trouxe silêncio. Trouxe intervalo. Clara e Júlia ficaram na cozinha. Uma xícara entre as duas como se o café pudesse alinhar relógios. A gravação no celular piscou bateria fraca. Apaga? Perguntou a Júlia. Guarda, respondeu a Clara. A gente ainda não sabe o que vai precisar lembrar. O celular vibrou com um número desconhecido. A mensagem trazia um endereço curto e 2 palavras: retirada técnica. O remetente era um e-mail corporativo com domínio parecido com o do escritório cromado. A Clara respondeu com outra dupla de palavras: somente no claro. Minutos depois, veio o contra-ataque. Protocolo autoriza às 23h. Tá vendo? Disse a Júlia. Eles apostam no horário em que a gente se explica menos.
Então a gente aprende a explicar mais, disse a Clara, e enviou cópia para o PM. Às 22h54, passos apareceram no corredor. 2 pares, um mais pesado, outro apressado. A luz da câmera acendeu e não piscou. A campainha do térreo tocou. O porteiro atendeu no viva voz. Retirada técnica, disse uma voz educada. Autorização eletrônica. Autorização só no claro e em papel, devolveu o porteiro, que já tinha aprendido o coral. Amanhã, meio-dia, com a polícia. A ligação caiu com um clique polido. O intervalo foi preenchido por nada, que, naquela hora, era tudo. A madrugada não veio inteira. Veio em capítulos de 15 minutos. Clara vigiou a janela, Júlia vigiou a porta e o prédio vigiou as duas. Por volta das 3, uma sombra cruzou o pátio. Parou sob a câmera, ergueu o rosto e, deliberadamente, mostrou o que via. Não era o mais velho, nem o mais novo. Era outro. Terno escuro, paletó que esticava pouco. Ergueu 2 dedos, como quem marca 2 dias, e foi embora. No amanhecer, a cidade passou um pano de luz sobre o bloco. O PM chegou às 11h40 com prancheta e calma. Meio-dia, abrimos o depósito, disse. Tudo filmado, tudo testemunhado. A portaria ficou pequena para tanta atenção. 2 moradores se ofereceram para assinar a ata. A vizinha trouxe uma prancheta extra. A Júlia segurou o recibo como quem finalmente segura o próprio nome. A Clara manteve a mão no envelope com as cópias do acordo. Quando o relógio mordeu o 12, o porteiro abriu a gaveta trancada, conferiu a etiqueta e colocou a caixa sobre o balcão. A câmera acompanhou o gesto. A cidade, de algum modo, também. Vamos? Perguntou o PM. A Júlia assentiu. E, por reflexo, olhou para a Clara antes de tocar na tampa. Lembra do que a mulher do escritório disse? Perguntou a Clara. O cofre deles cabe áudio, nome e assinatura. E o nosso? O nosso cabe escolha. Então abre comigo. A tampa subiu com o som seco de coisa que ficou tempo demais prometendo sentido. Dentro, havia o óbvio. Documentos, recibos, um pendrive pequeno. E o que ninguém tinha pedido. Um relógio de bolso antigo, sem ponteiro dos minutos, com as iniciais MNB gravadas na tampa. É troféu ou aviso? Sussurrou a vizinha. É presépio de medo, disse a Clara. O PM fotografou, etiquetou, pediu luvas e entregou o pendrive a um perito que viera junto. A gente pode ouvir agora, disse o perito. Ou preferem anexar direto ao boletim? Ouvir, disse a Júlia. Eu preciso saber a que preço eu disse sim quando eu devia ter dito não. A sala de reuniões do condomínio virou cinema de emergência. Um notebook, o pendrive e a respiração de todo mundo colada no mesmo arquivo. O áudio começou com ruído de ar-condicionado e o tilintar de copos. Depois, a voz do mais velho, tentando parecer chefe. Em seguida, outra, limpa e baixa, que ninguém no prédio tinha ouvido ainda. Eu pago por silêncio, mas cobro por atraso, disse a voz. Assinem pelo nome mais fácil. Se vierem questionar, a gente muda o contrato. Essa é a voz do M. Perguntou o PM. É a voz de quem manda na letra, respondeu a Clara. O arquivo seguiu com frases calibradas para parecer legais e, por isso mesmo, soavam piores. Havia orientações sobre quem ligar, que palavras usar, que e-mails criar. Havia uma lista de CPFs, alguns de gente que devia, outros de gente que só cabia. O da Júlia estava lá, ao lado do da Clara. A Júlia levou a mão à boca. Eu virei campo de preenchimento, disse. Não, respondeu a Clara. Hoje, você assina você. O pendrive tinha ainda um último arquivo, mais curto, marcado com data da véspera. Era uma conversa gravada no 803, depois que a Clara desceu as escadas. O mais novo xingava baixo, o mais velho calculava. Se elas ficarem no claro, a gente muda de prédio, dizia um. Se elas conseguirem nomes, a gente muda de cidade.
dizia o outro. Então, a mesma voz limpa e baixa cortou. Não muda nada. Só muda o rosto. A regra é a mesma. Ele não some. A Júlia repetiu, não de medo, mas de entendimento. Ele troca de máscara. E máscara pesa, disse a Clara. No claro, sempre cai. O PM fechou o notebook e, com um aceno simples, devolveu à portaria o que era da portaria. Agora, a gente vai formalizar. Vocês duas vêm comigo depois para a delegacia. A vizinha passou a mão no guarda-chuva como quem segura a mão de criança pronta para atravessar. O prédio parecia mais alto, como se ganhasse andares quando as coisas ganham nome. Foi quando o celular da Clara vibrou com uma nova mensagem, vinda do mesmo número que mandara o não entra. Eram 4 palavras. Vocês abriram o errado. O corpo da Clara gelou. O pensamento, não. O errado qual? Digitou. A resposta veio com coordenadas de um box de autoarmazenamento a 3 quarteirões dali e um código de acesso. O PM franziu a testa. Pode ser armadilha. Pode ser o que faltava, disse a Clara. E eu não vou mais entrar sozinha. A delegacia foi informada. 2 viaturas acompanharam. A Júlia quis ir, e foi. A vizinha entrou no último carro. O lugar tinha cheiro de poeira recente e tinta barata. Corredores de metal, portas numeradas, eco de passos que não se comprometem. O código funcionou. O box abriu. Não havia uma caixa, mas 5, empilhadas e amarradas com lacre de plástico. Em cada tampa, uma etiqueta com 3 letras diferentes. Siglas de empresas que a Clara reconheceu dos e-mails. O PM fotografou tudo. Chamou reforço e explicou. Apreensão. A partir daqui, ninguém toca. E a gente assiste, completou a vizinha, encarando o corredor como quem encara um velho desafeto. Uma das caixas tinha um envelope grampeado, escrito à mão. Não dizia M, dizia modo. A Clara entendeu em 2 segundos. Não iam achar pessoa, iam achar processo. O PM abriu o envelope com cuidado. Dentro, um fluxograma impresso, setas e quadrados, explicando como transformar urgência em contrato, amizade em recibo, vergonha em assinatura. Na última linha, uma frase. Se houver luz, mude a sala. A Júlia olhou para a Clara e, pela primeira vez, sorriu inteira. Hoje não tem sala que baste. O clímax não veio como explosão. Veio como sequência. A delegacia recebendo as caixas, o protocolo registrado, o pendrive anexado, as assinaturas colhidas sem pressa. Veio como cidade se empilhando do lado de quem decidiu existir no claro. E no meio de tudo, a Clara se deu conta de que a cena mais alta do dia tinha sido a mais baixa em volume. Uma mulher dizendo para a outra, ao meio-dia, na porta automática: Eu não assino por você. Desse ponto, o resto era trabalho. E testemunha. No retorno ao prédio, a luz da câmera do 7º parecia finalmente apenas luz. O porteiro levantou o queixo num gesto de conclusão. A vizinha, com humor cansado, prometeu o bolo real na semana que vem. A Júlia encostou no balcão e pediu água. A Clara agradeceu o PM e, antes de subir, escreveu no caderno, em letra de quem acabou de descobrir o próprio contorno. Quando a máscara cai, não é barulho, é silêncio que volta a significar. Ao fechar a porta do apartamento, o celular vibrou mais uma vez. A mesma origem de antes, a mesma educação formal. Vocês ganharam hoje. Amanhã tem outro prédio. A Clara respondeu sem ponto final. Amanhã tem o mesmo claro. Guardou o telefone sem tremer. Não porque o medo tivesse ido embora, mas porque, naquela noite, ele aceitou cadeira. E quem senta, aprende outro jeito de ficar. Na janela, a cidade respirou junto. Não havia fogos nem sirenes. Havia a soma exata do que tinha sido feito. Olhos que não piscaram, nomes que foram escritos, portas que abriram no horário certo. A Júlia se aninhou no sofá, o corpo aprendendo um novo jeito de cansar.
A Clara fechou os olhos por um instante e viu, com a nitidez que só chega depois do ruído, que o clímax não era o fim. Era a medida. Medida do que elas podiam carregar, medida do que não carregariam mais. Na delegacia, o corredor tinha cheiro de papel antigo e tinta fresca. O escrivão pediu que contassem sem pressa. A Clara contou como quem alinha fotos numa mesa. A Júlia, quando chegou sua vez, não pediu perdão ao papel, pediu precisão. Eu não quero parecer vítima que esquece o que fez, disse. Quero ser autora do que vou fazer agora. O escrivão ergueu os olhos, escreveu devagar. O PM anexou o pendrive, descreveu as caixas, registrou horários. O boletim nasceu com o nome no lugar certo. Enquanto esperavam a impressão, um rapaz entrou ofegante perguntando se era ali que registrava um contrato que nasceu errado. O PM apontou a cadeira. A Clara reconheceu a música. O método trocava de rosto. Ela escreveu no caderno: Constância é coragem densa. Na saída, a tarde virava sombra comprida. A Júlia chorou sem barulho. A Clara não abraçou imediatamente. Esperou. Quando a Júlia estendeu a mão, o abraço veio, sem discurso. Eu te trouxe até aqui, disse a Clara. O resto você caminha. Eu vou do lado. O caminho de volta passou por uma banca, e a vizinha comprou 3 canetas iguais. A assinatura pede ferramenta, disse. Caneta boa não apaga no suor. Riram as 3. Pequeno, mas firme. À noite, a Clara escreveu um e-mail curto para si, datado do dia seguinte. Se você acordar achando que foi exagero, lembra do áudio, lembra dos nomes, lembra do Dick na portaria, lembra do sorriso da Júlia, lembra do senhor do 302, da senhora do 112, do porteiro com o mapa. E lembra, quem muda de sala tem medo de sala. Enviou. Encostou a cabeça na janela fria. A cidade lá embaixo parecia não precisar de grandes vitórias. Pedia pequenas vigílias. Ela percebeu que podia oferecer as 2. A Júlia saiu do banho com um cansaço honesto no rosto. Eu vou falhar um pouco ainda, avisou. Mas eu vou falhar menos. Falhar menos é vencer mais, respondeu a Clara. E no claro, falha vira estrada. No corredor, a câmera seguiu firme. O elevador respirou o ar mecânico. Alguém no 705 lavou um prato tarde demais. O mundo não ficou perfeito. Ficou habitável. Para aquela noite, era o bastante. Quando o sono quase veio, o celular da Clara vibrou uma última vez. Não era M, não era método. Era a mãe, com áudio curto, voz de panela. Filha, quando a gente diz não no dia certo, Deus organiza mais rápido. Dorme. A Clara sorriu no escuro. Não como quem acredita em mágica, mas como quem finalmente entende o trabalho que a luz dá. Na manhã que prometia a abertura do depósito, a Clara acordou antes do despertador. O céu era um azul tímido. Preparou café, cortou um pedaço de pão de ontem e abriu o caderno no ponto em que havia escrito: Constância é coragem densa. Abaixo, adicionou: E coragem densa escreve recibo. Mandou mensagem para o PM confirmando o horário, outra para a vizinha, agradecendo por ter ficado. A vizinha respondeu: Eu fico até quando não fico. Câmera fica por mim. A Júlia apareceu com os olhos menos vermelhos. Eu sonhei que a gente abria o cofre e saía uma luz, disse, rindo. Era só poeira, respondeu a Clara, mas serve como metáfora. Eu tenho medo de abrir e nada. Nada também é resposta, disse a Clara. E a gente aprendeu a responder no claro. As 2 desceram juntas. O porteiro separou a ata, as luvas, a caixa lacrada. Do lado de fora, a cidade afinava os barulhos para outro dia igual e diferente. E, enquanto os passos ecoavam no saguão, a Clara entendeu o que guardar como gesto do clímax. Não o barulho da descoberta, mas a disciplina do claro. O que quer que estivesse nas caixas, o que quer que faltasse nelas, o método perdera o segredo principal, o hábito de agir sem testemunha. E era por isso que, mesmo com medo,
Ela desceu sorrindo. Pronta? Perguntou a vizinha, surgindo com o guarda-chuva. Pronta, disse a Clara. E, se não estiver, eu finjo 5 minutos e depois fico de verdade. A Júlia apertou a mão da amiga. Não para pedir proteção, mas para dividir pulso. O relógio da parede marcou 11h57. 3 minutos para o claro começar de novo. A luz da câmera do 7º estabilizou, mas a sensação de descompasso ficou no corpo da Clara, como um metrônomo enviesado. O acordo na portaria parecia um dique. O prédio, um rio paciente. A chave dormia em depósito, o recibo carimbado, e mesmo assim algo insistia em dizer que a história tentaria continuar no escuro. A Júlia, sentada na beira da cadeira, ouvia os próprios passos que ainda não havia dado. Se a gente abrir o cofre amanhã, resolve? Perguntou. O cofre é só uma lata com ruído, disse a Clara. O que resolve é a gente não caber mais nele. O PM recolheu as últimas assinaturas e avisou que voltaria no dia seguinte para acompanhar a abertura oficial do depósito. O porteiro segurou o livro como quem segura um mapa. Havia linhas, setas, datas e um destino que, pela primeira vez, não era fuga. A vizinha, cansada, mas acesa, ajeitou o guarda-chuva encostado no balcão e resumiu do jeito que gente prática resume o difícil. Se tentarem, a gente olha junto. Quando a noite chegou, a cidade não trouxe silêncio. Trouxe intervalo. Clara e Júlia ficaram na cozinha. Uma xícara entre as duas como se o café pudesse alinhar relógios. A gravação no celular piscou bateria fraca. Apaga? Perguntou a Júlia. Guarda, respondeu a Clara. A gente ainda não sabe o que vai precisar lembrar. O celular vibrou com um número desconhecido. A mensagem trazia um endereço curto e 2 palavras: retirada técnica. O remetente era um e-mail corporativo com domínio parecido com o do escritório cromado. A Clara respondeu com outra dupla de palavras: somente no claro. Minutos depois, veio o contra-ataque. Protocolo autoriza às 23h. Tá vendo? Disse a Júlia. Eles apostam no horário em que a gente se explica menos. Então a gente aprende a explicar mais, disse a Clara, e enviou cópia para o PM. Às 22h54, passos apareceram no corredor. 2 pares, um mais pesado, outro apressado. A luz da câmera acendeu e não piscou. A campainha do térreo tocou. O porteiro atendeu no viva voz. Retirada técnica, disse uma voz educada. Autorização eletrônica. Autorização só no claro e em papel, devolveu o porteiro, que já tinha aprendido o coral. Amanhã, meio-dia, com a polícia. A ligação caiu com um clique polido. O intervalo foi preenchido por nada, que, naquela hora, era tudo. A madrugada não veio inteira. Veio em capítulos de 15 minutos. Clara vigiou a janela, Júlia vigiou a porta e o prédio vigiou as duas. Por volta das 3, uma sombra cruzou o pátio. Parou sob a câmera, ergueu o rosto e, deliberadamente, mostrou o que via. Não era o mais velho, nem o mais novo. Era outro. Terno escuro, paletó que esticava pouco. Ergueu 2 dedos, como quem marca 2 dias, e foi embora. No amanhecer, a cidade passou um pano de luz sobre o bloco. O PM chegou às 11h40 com prancheta e calma. Meio-dia, abrimos o depósito, disse. Tudo filmado, tudo testemunhado. A portaria ficou pequena para tanta atenção. 2 moradores se ofereceram para assinar a ata. A vizinha trouxe uma prancheta extra. A Júlia segurou o recibo como quem finalmente segura o próprio nome. A Clara manteve a mão no envelope com as cópias do acordo. Quando o relógio mordeu o 12, o porteiro abriu a gaveta trancada, conferiu a etiqueta e colocou a caixa sobre o balcão. A câmera acompanhou o gesto. A cidade, de algum modo, também. Vamos? Perguntou o PM. A Júlia assentiu e, por reflexo, olhou para a Clara antes de tocar na tampa. Lembra do que a mulher do escritório disse? Perguntou a Clara. O cofre deles cabe áudio,
Nome e assinatura. E o nosso? O nosso cabe escolha. Então abre comigo. A tampa subiu com o som seco de coisa que ficou tempo demais prometendo sentido. Dentro, havia o óbvio. Documentos, recibos, um pendrive pequeno. E o que ninguém tinha pedido. Um relógio de bolso antigo, sem ponteiro dos minutos, com as iniciais MNB gravadas na tampa. É troféu ou aviso? Sussurrou a vizinha. É presépio de medo, disse a Clara. O PM fotografou, etiquetou, pediu luvas e entregou o pendrive a um perito que viera junto. A gente pode ouvir agora, disse o perito. Ou preferem anexar direto ao boletim? Ouvir, disse a Júlia. Eu preciso saber a que preço eu disse sim quando eu devia ter dito não. A sala de reuniões do condomínio virou cinema de emergência. Um notebook, o pendrive e a respiração de todo mundo colada no mesmo arquivo. O áudio começou com ruído de ar-condicionado e o tilintar de copos. Depois, a voz do mais velho, tentando parecer chefe. Em seguida, outra, limpa e baixa, que ninguém no prédio tinha ouvido ainda. Eu pago por silêncio, mas cobro por atraso, disse a voz. Assinem pelo nome mais fácil. Se vierem questionar, a gente muda o contrato. Essa é a voz do M. Perguntou o PM. É a voz de quem manda na letra, respondeu a Clara. O arquivo seguiu com frases calibradas para parecer legais e, por isso mesmo, soavam piores. Havia orientações sobre quem ligar, que palavras usar, que e-mails criar. Havia uma lista de CPFs, alguns de gente que devia, outros de gente que só cabia. O da Júlia estava lá, ao lado do da Clara. A Júlia levou a mão à boca. Eu virei campo de preenchimento, disse. Não, respondeu a Clara. Hoje, você assina você. O pendrive tinha ainda um último arquivo, mais curto, marcado com data da véspera. Era uma conversa gravada no 803, depois que a Clara desceu as escadas. O mais novo xingava baixo, o mais velho calculava. Se elas ficarem no claro, a gente muda de prédio, dizia um. Se elas conseguirem nomes, a gente muda de cidade, dizia o outro. Então, a mesma voz limpa e baixa cortou. Não muda nada, só muda o rosto. A regra é a mesma. Ele não some. A Júlia repetiu, não de medo, mas de entendimento. Ele troca de máscara. E máscara pesa, disse a Clara. No claro, sempre cai. O PM fechou o notebook e, com um aceno simples, devolveu à portaria o que era da portaria. Agora, a gente vai formalizar. Vocês duas vêm comigo depois para a delegacia. A vizinha passou a mão no guarda-chuva como quem segura a mão de criança pronta para atravessar. O prédio parecia mais alto, como se ganhasse andares quando as coisas ganham nome. Foi quando o celular da Clara vibrou com uma nova mensagem, vinda do mesmo número que mandara o não entra. Eram 4 palavras. Vocês abriram o errado. O corpo da Clara gelou. O pensamento, não. O errado qual? Digitou. A resposta veio com coordenadas de um box de autoarmazenamento a 3 quarteirões dali e um código de acesso. O PM franziu a testa. Pode ser armadilha. Pode ser o que faltava, disse a Clara. E eu não vou mais entrar sozinha. A delegacia foi informada. 2 viaturas acompanharam. A Júlia quis ir, e foi. A vizinha entrou no último carro. O lugar tinha cheiro de poeira recente e tinta barata. Corredores de metal, portas numeradas, eco de passos que não se comprometem. O código funcionou. O box abriu. Não havia uma caixa, mas 5, empilhadas e amarradas com lacre de plástico. Em cada tampa, uma etiqueta com 3 letras diferentes. Siglas de empresas que a Clara reconheceu dos e-mails. O PM fotografou tudo. Chamou reforço e explicou. Apreensão. A partir daqui, ninguém toca. E a gente assiste, completou a vizinha, encarando o corredor como quem encara um velho desafeto. Uma das caixas tinha um envelope grampeado, escrito à mão. Não dizia M,
Dizia modo. A Clara entendeu em 2 segundos. Não iam achar pessoa, iam achar processo. O PM abriu o envelope com cuidado. Dentro, um fluxograma impresso, setas e quadrados, explicando como transformar urgência em contrato, amizade em recibo, vergonha em assinatura. Na última linha, uma frase. Se houver luz, mude a sala. A Júlia olhou para a Clara e, pela primeira vez, sorriu inteira. Hoje não tem sala que baste. O clímax não veio como explosão. Veio como sequência. A delegacia recebendo as caixas, o protocolo registrado, o pendrive anexado, as assinaturas colhidas sem pressa. Veio como cidade se empilhando do lado de quem decidiu existir no claro. E no meio de tudo, a Clara se deu conta de que a cena mais alta do dia tinha sido a mais baixa em volume. Uma mulher dizendo para a outra, ao meio-dia, na porta automática: "Eu não assino por você." Desse ponto, o resto era trabalho. E testemunha. No retorno ao prédio, a luz da câmera do 7º parecia finalmente apenas luz. O porteiro levantou o queixo num gesto de conclusão. A vizinha, com humor cansado, prometeu o bolo real na semana que vem. A Júlia encostou no balcão e pediu água. A Clara agradeceu o PM e, antes de subir, escreveu no caderno, em letra de quem acabou de descobrir o próprio contorno. Quando a máscara cai, não é barulho, é silêncio que volta a significar. Ao fechar a porta do apartamento, o celular vibrou mais uma vez. A mesma origem de antes, a mesma educação formal. Vocês ganharam hoje. Amanhã tem outro prédio. A Clara respondeu sem ponto final. Amanhã tem o mesmo claro. Guardou o telefone sem tremer. Não porque o medo tivesse ido embora, mas porque, naquela noite, ele aceitou cadeira. E quem senta, aprende outro jeito de ficar. Na janela, a cidade respirou junto. Não havia fogos nem sirenes. Havia a soma exata do que tinha sido feito. Olhos que não piscaram, nomes que foram escritos, portas que abriram no horário certo. A Júlia se aninhou no sofá, o corpo aprendendo um novo jeito de cansar. A Clara fechou os olhos por um instante e viu, com a nitidez que só chega depois do ruído, que o clímax não era o fim. Era a medida. Medida do que elas podiam carregar, medida do que não carregariam mais. Na delegacia, o corredor tinha cheiro de papel antigo e tinta fresca. O escrivão pediu que contassem sem pressa. A Clara contou como quem alinha fotos numa mesa. A Júlia, quando chegou sua vez, não pediu perdão ao papel, pediu precisão. Eu não quero parecer vítima que esquece o que fez, disse. Quero ser autora do que vou fazer agora. O escrivão ergueu os olhos, escreveu devagar. O PM anexou o pendrive, descreveu as caixas, registrou horários. O boletim nasceu com o nome no lugar certo. Enquanto esperavam a impressão, um rapaz entrou ofegante perguntando se era ali que registrava um contrato que nasceu errado. O PM apontou a cadeira. A Clara reconheceu a música. O método trocava de rosto. Ela escreveu no caderno: "Constância é coragem densa." Na saída, a tarde virava sombra comprida. A Júlia chorou sem barulho. A Clara não abraçou imediatamente. Esperou. Quando a Júlia estendeu a mão, o abraço veio, sem discurso. "Eu te trouxe até aqui", disse a Clara. "O resto você caminha. Eu vou do lado." O caminho de volta passou por uma banca, e a vizinha comprou 3 canetas iguais. "A assinatura pede ferramenta", disse. "Caneta boa não apaga no suor." Riram as 3. Pequeno, mas firme. À noite, a Clara escreveu um e-mail curto para si, datado do dia seguinte. Se você acordar achando que foi exagero, lembra do áudio, lembra dos nomes, lembra do Dick na portaria, lembra do sorriso da Júlia, lembra do senhor do 302, da senhora do 112, do porteiro com o mapa. E lembra, quem muda de sala tem medo de sala. Enviou. Encostou a cabeça na janela fria. A cidade lá embaixo parecia não precisar de grandes vitórias. Pedia pequenas vigílias.
Ela percebeu que podia oferecer as duas. A Júlia saiu do banho com um cansaço honesto no rosto. Eu vou falhar um pouco ainda, avisou. Mas eu vou falhar menos. Falhar menos é vencer mais, respondeu a Clara. E no claro, falha vira estrada. No corredor, a câmera seguiu firme. O elevador respirou ar mecânico. Alguém no 705 lavou um prato tarde demais. O mundo não ficou perfeito. Ficou habitável. Para aquela noite, era o bastante. Quando o sono quase veio, o celular da Clara vibrou uma última vez. Não era M, não era método. Era a mãe, com áudio curto, voz de panela. Filha, quando a gente diz não no dia certo, Deus organiza mais rápido. Dorme. A Clara sorriu no escuro. Não como quem acredita em mágica, mas como quem finalmente entende o trabalho que a luz dá. Na manhã que prometia a abertura do depósito, a Clara acordou antes do despertador. O céu era um azul tímido. Preparou café, cortou um pedaço de pão de ontem e abriu o caderno no ponto em que havia escrito: Constância é coragem densa. Abaixo, adicionou: E coragem densa escreve recibo. Mandou mensagem para o PM confirmando o horário. Outra para a vizinha, agradecendo por ter ficado. A vizinha respondeu: Eu fico até quando não fico. Câmera fica por mim. A Júlia apareceu com os olhos menos vermelhos. Eu sonhei que a gente abria o cofre e saía uma luz, disse, rindo. Era só poeira, respondeu a Clara, mas serve como metáfora. Eu tenho medo de abrir e nada. Nada também é resposta, disse a Clara. E a gente aprendeu a responder no claro. As duas desceram juntas. O porteiro separou a ata, as luvas, a caixa lacrada. Do lado de fora, a cidade afinava os barulhos para outro dia igual e diferente. E, enquanto os passos ecoavam no saguão, a Clara entendeu o que guardar como gesto do clímax. Não o barulho da descoberta, mas a disciplina do claro. O que quer que estivesse nas caixas, o que quer que faltasse nelas, o método perdera o segredo principal, o hábito de agir sem testemunha. E era por isso que, mesmo com medo, ela desceu sorrindo. Pronta? Perguntou a vizinha, surgindo com o guarda-chuva. Pronta, disse a Clara. E, se não estiver, eu finjo 5 minutos e depois fico de verdade. A Júlia apertou a mão da amiga. Não para pedir proteção, mas para dividir pulso. O relógio da parede marcou 11h57. 3 minutos para o claro começar de novo. Na manhã de sexta, a reunião aberta lotou a sala do térreo. O advogado explicou pacientemente a diferença entre autorizar e concordar, entre assinatura e anuência, entre prazo e pressa. A Júlia fez perguntas, a vizinha anotou, o porteiro contou casos com humor. Quando acabou, um senhor que ninguém sabia o nome apertou a mão da Clara. Obrigado por dar nome ao que eu fingia não ver. A Clara ficou com os olhos quentes e respondeu do jeito que a cidade entende, com um aceno simples, inteiro. No fim da tarde, o celular dela vibrou com uma mensagem curta, educada, sem assinatura. Dizia: Vocês cansam amanhã. A Clara leu 2 vezes e não sentiu o gelo de antes. Sentiu um trabalho que seguiria. Encaminhou para o PM, guardou na pasta certa, respirou. E ao olhar para a Júlia montando uma lista de clientes honestos, percebeu que a resolução não era um milagre. Era um músculo. E músculo, para crescer, precisa de repetição, descanso e luz. Pediu queijo fresco, agradeceu pelo troco, guardou o recibo com doçura. Coisas miúdas, mas que, somadas, pareciam um país novo. De volta ao prédio, a campainha do 706 tocou. Era um entregador com um envelope pardo sem remetente. O porteiro hesitou. A vizinha apareceu no corredor. A Júlia leu o nome e respirou fundo. Sem remetente, sem claro, disse. O entregador, cansado, só queria terminar a rota. O PM, que passava por ali, orientou. Devolver ao centro de distribuição. Registrar a tentativa. Nada de drama, nada de cena.
apenas método. A notícia correu entre os moradores como maré. De repente, todos sabiam. O 705 comentou sobre uma ligação suspeita. O 604 mostrou um e-mail pedindo atualização de senha, com pressa. O 802 trouxe um print. A portaria virou um pequeno fórum, com o porteiro mediando conversas e gargalhadas. A Clara sugeriu um quadro de avisos. Golpes que andam pelo prédio. A Júlia desenhou uma moldura azul em volta. Alguém colou um adesivo, somente no claro. O corredor ganhou um humor leve, o tipo que ensina sem humilhar. À noite, a mãe da Clara ligou por vídeo. Quis ver o rosto das duas, ouvir a respiração e medir o silêncio. "Vocês comeram?" perguntou. "Comeram. E dormiram. Dormir é depois", respondeu Clara. A mãe sorriu. Barulho de panela ao fundo. "Quando o dia escolhe a gente escolhe o dia de volta", disse. "O resto Deus organiza com nossos pés." Antes de fechar as janelas, a Júlia gravou uma mensagem curta para si mesma, com a câmera frontal. "Se amanhã eu esquecer, me lembra disso. Eu não assino por ninguém. Eu não uso o nome de ninguém. Eu não acelero o truque. Eu não entro no escuro por preguiça. Eu falo no claro, mesmo quando a voz falha. Eu aprendo a perder menos. Eu aprendo a ganhar devagar. Eu aprendo a ficar." Parou o vídeo, não para postar, mas para guardar como quem guarda um recibo de futuro. A Clara abriu o caderno e, na mesma página onde escrevera "Constância é coragem densa", acrescentou: "Lealdade tem escala. Primeiro com o que acredito, depois com quem amo, depois com quem pede." Pensou na mãe, na vizinha, no porteiro, na moça do caixa, no PM paciente, no perito, nos moradores que toparam virar testemunhas. Entendeu que o claro tinha endereço, mas também vizinhança. E vizinhança, às vezes, é o que salva a gente sozinha de ser só. O dia seguinte trouxe pequenas provas de que a escolha criava raízes. A agência bancária atendeu o pedido para corrigir o CPF. O jurídico da operadora confirmou o protocolo. Um e-mail da MNB caiu direto na pasta Provas, não responder. A portaria ganhou um cartaz simples. "Se te apressarem, repara quem ganha com a pressa." A Júlia leu e sorriu com o canto da boca. Era curto, era exato, era praticável. Na tarde de quinta, a campainha do apartamento tocou de novo. Era a moça do 602 com um bolo de cenoura. "Para adoçar o claro", disse tímida. A Júlia, que fazia tempo não recebia nada sem fatura junto, ficou sem saber onde pôr as mãos. "Bota no prato", respondeu a vizinha, rindo. Hoje o recibo é sorriso. Comeram em 3 talheres, de pé na cozinha pequena. O bolo tinha gosto de coisa que não acaba na última mordida. Gosto de costume que dá para repetir sem medo. Mais tarde, uma mensagem do PM. Havia suspeita de que M não era uma pessoa, mas uma mesa de gente. Isso não mudava nada e mudava tudo. Mudava o alvo, não a mira. A Clara respondeu: "A gente segue no claro." Abriu a janela para o barulho da rua, que naquela hora soava como música razoável. A Júlia sentou para revisar um contrato antigo e viu a própria letra de meses atrás, apressada e torta. Reescreveu devagar, como quem volta a aprender caligrafia, não para enfeitar, mas para firmar mão. Quando a noite caiu, o andar cheirava a comida quente. As luzes das janelas pulsavam dentro do ritmo. A câmera do 7º virou só câmera. O elevador respirou pontual. A Clara fechou as persianas com o cuidado de quem entende que segurança é gesto repetido. A Júlia desligou as notificações inúteis, guardou o celular na gaveta e escreveu num papel: "Eu tenho nome, eu tenho tempo, eu tenho quem chama pelo meu nome quando eu esqueço." Antes de dormir, ficaram em silêncio no sofá, uma xícara de chá para cada. Não havia discurso, só presença. O claro dava trabalho, mas sustentava. "A gente vai cansar", disse a Júlia. "Vai", respondeu Clara. "E vai descansar também."
E se eu tropeçar? Eu seguro. Você segura. A vizinha segura. O prédio segura. O método não. Na manhã seguinte, o advogado reuniu os moradores no térreo para explicar o que chamava de contrato do Claro. A Júlia anotava, a Clara ouvia, o porteiro contava histórias com humor. No fim, um senhor que ninguém conhecia apertou a mão da Clara e disse: "Obrigado por dar nome ao que eu fingia não ver." Ela sorriu, olhos úmidos, e respondeu como quem entende o idioma da cidade, com um aceno inteiro. No fim da tarde, o celular vibrou com uma nova mensagem. Era curta, educada, sem assinatura. "Vocês cansam amanhã." A Clara leu 2 vezes e não sentiu medo. Sentiu apenas trabalho a seguir. Encaminhou para o PM, respirou fundo e, ao ver a Júlia montando uma lista de clientes honestos, entendeu. Resolução não é milagre. É músculo. E músculo cresce com repetição. Descanso e luz. O domingo chegou mansinho, como quem pede licença para existir. A rua estava lavada de chuva. O céu guardava um cinza bom de intervalo, e a casa tinha cheiro de café fresco. A Júlia acordou antes do despertador, abriu a janela e escutou a cidade respirar de novo. Não era milagre. Era hábito aprendendo outra música. A Clara apareceu com 2 xícaras desiguais e um sorriso discreto, desses que cabem em qualquer manhã. Nenhuma delas falou sobre medo, não porque ele tivesse sumido, mas porque, agora, o medo havia aprendido a esperar na porta. Sentaram no chão da sala, de frente para a parede branca. A luz do abajur era amarela e sincera. O claro não prometia finais épicos, prometia começo possível. A Júlia encostou as costas no sofá e sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, o corpo cabia dentro do corpo. A Clara abriu o caderno e leu em voz baixa: "Constância é coragem densa." Embaixo e anotou: "E coragem densa escreve recibo. Não aceita atalho." As 2 riram sem som, como quem descobre que ainda dá tempo de aprender a mesma lição todos os dias. O prédio parecia outro, embora fosse o mesmo. Na portaria, uma planta nova ocupava o canto onde antes morava um aviso de silêncio. O porteiro, atento, conferia nomes com cuidado de quem entende que nome é casa. A vizinha ajeitava a borda do quadro de avisos. No topo, lia-se: "Somente no claro." O cachorro do quinto passou abanando o rabo. E a criança do segundo pediu para apertar o botão do elevador sem fechar os olhos. Ninguém aplaudiu. Ninguém fez discurso. Mas todo mundo percebeu que o dia estava, enfim, no horário. A Júlia foi até a cozinha e cortou o bolo de ontem. Serviu um pedaço pequeno para cada antes da primeira mordida. Prometeu em segredo que, dali em diante, só assinaria o que pudesse mastigar sem culpa. A Clara brindou com café. "Ao que fica." A Júlia completou: "E ao que não volta." Comeram devagar, como quem devolve tempo ao tempo. Do lado de fora, um ônibus passou sem pressa. Do lado de dentro, o relógio deixou de ser juiz e virou testemunha. O claro fazia pouco barulho, mas sustentava o teto inteiro. Mais tarde, desceram com o lixo e encontraram o 705 contando que, naquela madrugada, também recusaram e-mail apressado. O 604 mostrou como ativar dupla verificação. O 802 trouxe um adesivo novo para o quadro. A portaria virou conversa boa, com risos que não zombavam de ninguém. O PM apareceu rápido, só para avisar que o processo seguia. A Clara agradeceu. Ninguém pediu prazo. A cidade, finalmente, aprendera que pressa demais tem dono. Na volta, a Júlia parou na janela do corredor e se olhou no reflexo do vidro. Não viu heroína, nem mártir. Viu alguém que entendeu a própria medida. Alguém que aprendera a dizer não sem precisar gritar. A Clara encostou ao lado e disse: "O claro também cansa, mas ele não cobra juros." A Júlia riu. O escuro adorava parcelar. As 2 ficaram ali por 1 minuto silencioso, ouvindo a máquina do elevador respirar. O mundo seguiu normal.
O normal, dessa vez, era bom. O celular vibrou com um bom dia da mãe. A mensagem dizia: a vida gosta de luz acesa. Se apagar, procura o interruptor. Se não achar, chama quem já conhece o caminho. A Júlia leu, respirou e respondeu com uma foto das xícaras tortas. Era o jeito mais simples de dizer: estamos bem. A mãe mandou um coração torto também. Afeto não precisa ser simétrico para ser verdadeiro. A tarde trouxe tarefas comuns: varrer, anotar, pagar, cozinhar. A Júlia reabriu contratos antigos e, um por um, revisou as linhas com calma. Riscar não doía. Doía ter assinado sem ler. A Clara arrumou a gaveta dos comprovantes e separou o que era deles do que nunca deveria ter sido. Em tudo havia uma delicadeza prática. O Claro não precisava de palco, precisava de rotina. Quando o sol inclinou pela janela, a vizinha bateu levinho. Quis saber se a planta pegaria bem no corredor. A Júlia opinou. A Clara regou, o cachorro do quinto latindo em concordância. No quadro, alguém escreveu com caneta azul: se te apressarem, repara quem ganha com a pressa. A frase ficou bonita, simples e usada. Algumas palavras, quando moram no lugar certo, viram guarda. Antes da noite, as duas decidiram caminhar até a praça. O vento mexia nos galhos e crianças corriam atrás de uma bola que insistia em fugir. A Júlia sentou no banco, observou as mães falando de feira e tarefa de casa e percebeu que o mundo nunca parou. Foi ela que saiu da fila. A Clara abriu o caderno e escreveu: dizer não rápido ao escuro, dizer sim devagar ao claro, dizer obrigado na quem fica. Guardou a caneta como quem guarda a promessa. Voltaram pela rua comprida. As janelas acesas não piscavam fora do ritmo. O prédio, em pé, parecia mais alto. Na porta do 706, a Júlia repetiu baixinho: eu não assino por ninguém. Não era mantra, era compromisso. A Clara completou: e eu não apago meu nome para caber no dos outros. Giraram a chave como quem consagra gesto. Já em casa, o abajur aceso projetou sombras honestas na parede. A Júlia gravou um áudio curto para si. Se amanhã o medo voltar, me lembra que o claro não depende dele sair. Depende de eu ficar. Salvou. Não enviou a ninguém. A Clara preparou o chá e abriu a janela a um dedo, o suficiente para a noite entrar educada. A cidade lá fora parecia uma canção baixa. Ninguém regia. Todo mundo participava. E foi ali, entre a água que ferveu e a respiração que acertou, que entenderam. O final que queriam não era fogos. Era fôlego. A vizinha mandou mensagem: se precisarem, toco a campainha 2 vezes. A Júlia respondeu com 3 batidas de risada. O porteiro escreveu no livro: dia claro, pessoas gentis, ausência de pressa. A frase, boba e grandiosa, parecia bênção de condomínio. A Clara fechou o caderno e disse: tem espaço para as coisas boas quando a gente para de esconder as ruins. A Júlia assentiu com os olhos. O claro é, quase sempre, um acordo de continuidade. Na hora de dormir, a Júlia escreveu na folha final: nem toda vitória é grito. Às vezes é só aguentar firme sem fazer teatro. Clara acrescentou: e quando alguém escolhe o claro, acende caminho para quem vem cansado atrás. As duas assinaram a página não como contrato, mas como companhia. Desligaram o abajur e deixaram a fresta da janela aberta, para que o vento lembrasse o quarto de que ainda existe mundo lá fora. E existe gente dentro, inteiro. Se alguém perguntar como termina, diga assim: termina calmo. Termina com o nome no lugar. Termina com o medo sentado, sem brigar pela cadeira. Termina com vizinhos que aprendem a dizer bom dia e com o porteiro que sabe soletrar cada sobrenome. Termina com chá morno, uma planta na portaria, um quadro de avisos que ensina sem apontar, um cachorro que não late para o escuro. Termina com a certeza de que amanhã é repetição e cuidado. Termina, sobretudo, com a vontade de começar de novo. E se alguém perguntar por que voltar, responda:
porque todo dia tem alguém procurando o interruptor. E porque a luz de um ajuda a mão do outro a encontrar a parede. E porque histórias como a sua lembram que ninguém precisa merecer a claridade, basta escolher. E se custa caro? Custa, mas cobra menos do que a mentira e dura mais do que o atalho. Da janela, a cidade piscou numa linguagem que agora elas entendiam. O elevador parou no térreo. O vento virou página. A planta bebeu água. Alguém riu no segundo. E o livro de ocorrências encerrou o dia com uma linha que valia por muitas. Nada suspeito, tudo em ordem. O claro seguiu funcionando. A Júlia fechou os olhos, a Clara também. E antes que o sono chegasse inteiro, as duas pensaram, quase ao mesmo tempo, uma frase que parecia prece e convite. Se essa história te acendeu um pouco, fica. A próxima começa quando a gente aperta play de novo. Na manhã seguinte, o despertador tocou com gentileza, como quem lembra a tarefa e não a cobra. A Júlia ergueu a cabeça e percebeu que a ansiedade não estava na cabeceira, tinha descido para o chão. Talvez subisse de novo algum dia, mas por hora descansava. A Clara abriu a cortina e deixou o sol entrar com a delicadeza de quem pede desculpa por chegar tarde. No celular, notificações calmas, mensagens de trabalho honesto, recados de gente que fala no horário, uma lembrança do processo que seguia seu curso sem espetáculo. Era assim que o Claro preferia agir, sem plateia, com presença. As duas arrumaram a mesa do café como quem monta uma pequena celebração doméstica. Pão aquecido, fruta cortada, café coado no filtro de pano herdado da mãe. A gente devia guardar este filtro como quem guarda uma história, disse a Clara. Não, respondeu a Júlia, sorrindo. A gente usa, lava e usa de novo. História boa é a que aguenta a rotina. A frase ficou entre as duas, acesa. Na portaria, o porteiro mostrou um recado simples colado no vidro. Se receber promessa grande demais, traga para o Claro. Ao lado, um espaço em branco para assinaturas. Assinaram vizinhos, entregadores, a dona da banca, crianças de letra grande e torta. Cada nome parecia um degrau. E degrau não é destino, é caminho. A Júlia pensou em todas as vezes que tentou pular a escada para chegar mais rápido. Hoje, preferia subir com fôlego e mão no corrimão. Coisas de quem entendeu o tempo do corpo. Mais tarde, o telefone tocou. Era alguém do prédio ao lado, pedindo dicas sobre o quadro de avisos. A Clara explicou o básico. Linguagem simples, letras grandes, frases que não envergonham. E testemunha, completou a Júlia. Luz gosta de companhia. Do outro lado, um suspiro de alívio. Às vezes, o Claro começa com uma conversa de 5 minutos. Quando voltaram para o apartamento, a Júlia encontrou no fundo da gaveta um card antigo de cliente preferencial, que, por muito tempo, usou como medalha. Sorrindo de leve, jogou fora. A Clara viu e entendeu sem perguntar. Há gestos que não pedem legenda, apenas fecham capítulos. O resto do dia foi de providências pequenas e valiosas. Organizaram papéis, responderam e-mails com calma, anotaram compromissos em letras legíveis. Entre uma tarefa e outra, a Júlia abriu o aplicativo de vídeo e escreveu um rascunho de comentário. Se você está cansado do escuro, senta aqui um pouco. A gente aprendeu um jeito de acender. Não enviou, guardou. Às vezes, o convite mais forte é o que espera o momento certo. À tardezinha, o céu ensaiou cores improváveis na varanda. Laranja de goiaba, rosa de reza, azul que lembrava roupa estendida. A vizinha gritou um boa tarde, que soou como segue firme. O cachorro do quinto latiu 3 vezes, ritual do prédio. O elevador subiu manso. E, por alguns minutos, parecia que até o vento tinha se inscrito no clube do Claro. No caderno, a Clara escreveu uma última linha para fechar o dia. Satisfação não é barulho. É a paz de poder repetir o que é certo. A Júlia leu, concordou e acrescentou. E se der vontade de desistir, lembra do livro da portaria.
Todo dia tem gente assinando junto. As duas assinaram de novo. Não por necessidade, por gosto. Se esta história chegasse aos ouvidos de quem ainda tropeça, a Júlia diria: você não precisa prometer ser perfeito, só precisa combinar de ficar. Quando o escuro te chamar pelo apelido, responde pelo nome inteiro. Quando a pressa te oferecer atalho, paga com calma. Quando a vergonha disser que ninguém vai te entender, chama quem já te viu chorar, e mesmo assim não saiu. E a Clara completaria: se o claro cansar, não apaga, encosta, respira, pede ajuda e volta. E se alguém perguntar por que continuar ouvindo histórias assim, a resposta pode ser uma só: porque toda boa história não termina. Ela transforma quem escuta. Porque quando a gente termina com o coração quieto, nasce espaço para o próximo começo. E porque nada alimenta mais a coragem do que reconhecer a coragem do outro, refletida em nós. Elas decidiram, então, escrever juntas uma carta que nunca seria enviada, apenas guardada dentro do livro da portaria. Na carta, uma frase que coubesse em qualquer bolso: quando faltar luz, não procura herói, procura testemunha. E outra, logo depois: se ninguém aparecer, acende mesmo assim e espera. Alguém sempre vê. A Júlia desenhou um traço simples ao redor das palavras e, no rodapé, Clara acrescentou a data, como quem confirma que o dia existiu. Na mesa, as duas organizaram as xícaras e, em silêncio, combinaram o que chamaram de pequenas fidelidades. Ler tudo o que assinarem, recusar o que vier sem clareza, aceitar a lentidão que protege, pedir ajuda antes que doa demais e agradecer sem exagero, porque gratidão, em excesso, também engana. Prometeram lembrar uma à outra que coragem não é ausência de medo, é presença de método. E nem se um dia a tentação do atalho aparecer, prometeram contar isso em voz alta, para que o barulho das palavras espantasse a promessa errada. Já perto da hora de dormir, a Júlia abriu o aplicativo de vídeos e ficou olhando a tela vazia. Pensou em quem veria aquela história depois delas. Gente cansada, gente endividada, gente que julga que não merece perdão, gente que já assinou com o nome de outro e agora quer reaprender a escrever o próprio. Pensou também nas mãos que apertam play sozinhas na madrugada, quando a casa toda dorme e a culpa faz barulho. Se esse vídeo encontrar alguém assim, ela disse, que encontre com delicadeza. A Clara concordou e encostou a cabeça no ombro da amiga. E que deixe uma pergunta boa, completou. Do tipo que a gente quer responder vivendo. Então, a moral não veio como sentença. Veio como convite. Se a pressa te chamar pelo apelido, responde com o nome inteiro. Se o escuro te prometer silêncio, escolhe a palavra justa. Se a vergonha te isolar, chama a vizinhança do claro. O resto, o tempo faz. O tempo é caprichoso, mas aprende com quem insiste. Por fim, escreveram no caderno uma última linha, deixada para quem chegasse depois. Se esta história te acendeu um pouco, fica. A próxima começa quando o coração parar de correr e a vontade de continuar responder: tô aqui. E, com o abajur apagado e a janela entreaberta, adormeceram com a serenidade das coisas simples. Uma mesa arrumada, um caderno assinado, uma cidade possível do lado de fora e um futuro praticável do lado de dentro. E assim, sem fogos, o final deixou de ser ponto e virou vírgula, do tamanho certo para caber outro começo.